E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal. E hoje a gente vai resenhar mais um encontro DC e Marvel. Estou falando de Superman e Homem-Aranha. Esse novo encontro aí do azulão com cabeça de teia. Então, editor, roda a vinheta e vamos para a resenha. E aí, fala comigo, seja muito bem-vindo de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje a gente bateu um papo sobre Superman e Homem-Aranha, esse mais novo encontro aí, né, entre um personagem DC e um personagem Marvel. Mas antes da gente partir para nossa resenha, vou fazer aqueles pedidos que eu sempre faço para vocês, né? Se você está chegando no canal Resenha 81 agora, não conhecia o canal, chegou através desse vídeo, eu te convido a conhecer o canal. Se inscreve no canal e ativa notificações para receber novos vídeos. Se você puder comentar e compartilhar, você ajuda demais o engajamento do canal aqui na plataforma. E se você puder já deixar seu like, isso vai fazer com que o YouTube distribua o nosso vídeo para outras pessoas que não conheçam também o canal Resenha 81. Desde já eu agradeço de coração essas simples ações que vocês fazem e ajudam demais o canal. E agradeço também a sua presença aqui no vídeo, no nosso bate-papo. Muito obrigado. Então, pessoal, nós temos aqui o segundo encontro, né, da DC com a Marvel, ou da Marvel com a DC, né? O primeiro encontro foi resenhado pelo Saulo, foi um encontro do Batman com o Deadpool, né? E depois aconteceu o segundo encontro do Deadpool com o Batman. Vou pedir para o editor deixar aqui nos cards os dois vídeos aí do Saulo para esse crossover, né? Agora nós temos aí Superman e Homem-Aranha. Vou mostrar um pouquinho da arte da edição, né? Vamos falar do editorial, de um pouquinho do roteiro que a gente tem aqui, tá? E da minha opinião, beleza? Então, começando com o editorial, né? Nós temos aqui, essa é a primeira capa, onde nós temos o verniz aplicado aí nos dois heróis, né? Essa é a primeira capa, formato americano, publicação da Panini Comics, com 72 páginas. Essa é a quarta capa, capa cartonada, saindo a R$ 29,90 em banca. Lombada canoa com grampos. O miolo é o miolo couché colorido, tá, pessoal? Aqui nós teremos uma coletânea, né, onde nós temos uma história principal, né, com os dois heróis principais, né, que são Superman e Homem-Aranha, e nós teremos mais 7 histórias que serão de personagens que estão ali, né, rodeando ali aquele núcleo desses dois personagens, tá? A história principal, ela é roteirizada pelo Mark Waid e desenhada pelo Jorge Jimenez, né? Aí nós temos até uma página dupla aqui, né? Mostrando aí o desenho do Jimenez, tá? Certinho? Vou falar por alto aqui as outras, né? As outras histórias, para a gente partir para o roteiro aí do Jimenez, né? Do Jimenez não, do Wade, né? Nós temos, depois da história a história principal, né? Do Homem-Aranha com o Superman, do Superman com o Homem-Aranha, né? Nós temos a história as melhores do mundo, do Tom King com desenhos do Jim Lee, onde nós teremos a Lois com a Mary Jane. Nós temos a história Páginas, do Christopher Priest, com artes aí do Daniel Samper, que é do Superboy Primordial com o espetacular Homem-Aranha. Nós temos Além das Teias de Aranha do Futuro, com o Superboy e o Homem-Aranha 2099, é do Sean Murphy, tanto o roteiro quanto as ilustrações. Nós temos Jimmy com Carnificina, que é o nome da história, né? Ela é do Matt Fraction, com os desenhos do Steve Lieber, o Jimmy Olsen e Carnificina, né? Nós temos a história A Ponte, com Jonathan Kent e Ben Parker, roteiros do Jeff Lemire e as artes do Rafa Sandoval. Nós temos a história Parcialidade,
do Planeta Diário com o Clarim Diário, com roteiros do Greg Rucka e as artes do Nicola Scott, né? E nós temos Encontro às Cegas, da personagem Poderosa com o personagem Justiceiro. Os roteiros são da Gayle Simone e as ilustrações do Belen Ortega. E aí, pessoal, tô aqui de volta no vídeo, né? Na verdade, de volta não, né, filho? Vou fazer esse parênteses no vídeo aqui, tá? Provavelmente você acabou de ver o editorial dessa HQ aqui, né? Para eu poder comentar com vocês uma coisa que eu esqueci de comentar na hora da gravação do vídeo, tá? Que é o quê? Quando eu cheguei na banca, eu não vi esse quadrinho, tá? Eu não vi esse quadrinho, eu tinha esquecido que estava acontecendo esses encontros entre a Marvel e a DC e que estaria marcado para esse mês de agora o encontro do Superman com o Homem-Aranha. Eu comprei esse aqui, ó. Eu achei essa capa muito legal, tá, pessoal? Essa arte aí de capa muito maneiro. Tá até no plástico ainda, né? É essa capa aqui, né? É do Gabriele, tá aqui, Gabriele Delotto. Essa capa aqui. Eu comprei esse quadrinho por causa dessa capa, tá? Aí depois, passaram-se 3, 4 dias, eu voltei na banca, aí que eu vi esse quadrinho aqui, tá? Aí que eu lembrei, pô, realmente tá tendo, vai voltar a ter os encontros, né? Estão tendo os encontros Marvel e DC. E essa aqui é uma das capas variantes, tá? Então, tá cheio de capa variante aí, então fica esperto, pessoal, que é o mesmo quadrinho, beleza? Só para vocês terem ciência aí, ó, é o mesmo quadrinho, ó. Vou mostrar para vocês aqui a chamadinha aí das artes. Belezinha? Pessoal, foi só um parênteses aí. Vamos voltar pro vídeo lá. Valeu! Tá? Então tudo isso aí você vai ter nesse encadernadinho aqui da Panini Comics. Tá? E vou mostrar um pouquinho aí da arte do Jorge Jimenez, né? Vou mostrar só da principal aqui, tá, pessoal? Porque as outras são curtinhas, pra gente poder não perder muito tempo aí e poder conversar um pouquinho sobre cada uma, tá? Jorge Jimenez mandando bem como sempre, né, pessoal? Essa luta aqui do Homem-Aranha com o Brainiac, uns quadros bem dinâmicos aí, né? Assim como a luta do Superman com o Octopus, né? O Octopus upado aí pelo poder da Kryptonita, né? Tá? Bem legal, tá? E para finalizar aí, uma imagem remetendo àquele primeiro encontro lá, né, dos dois heróis, que inclusive saiu em facsimile, né, pela Panini e numa edição comemorativa grandona, né, saiu em banca também pela Panini aí, beleza? Então essa aí foi a arte da história, só da primeira história, né, do Jorge Jimenez aí com os roteiros de Mark Waid, beleza? E o que que nós vamos ter aqui, né, pessoal? Essa primeira história do Mark Waid com Jorge Jimenez, nós vamos ter aí um Peter e um Clark Kent, né? Os dois já estão ali naquele, eles já vivem no mesmo universo aí, né? Somente em cidades diferentes, né? E nós vamos ter a parceria dos dois em uma reportagem. E o alvo dessa reportagem vai ser o responsável pela aventura dos dois, né? Eles vão fazer uma reportagem sobre uma descoberta científica, né? Denominada nêutrons rápidos, aonde eles vão utilizar essa, essa tecnologia para poder infectar toda Manhattan, né, toda Metrópolis com kryptonita, né? E quem vai ser o cérebro por trás dessa maquinação aí, né? Vão ser dois. Do lado do Homem-Aranha vai ser o Dr. Octopus e do lado do Superman vai ser o Brainiac. Então você vai ter a união desses dois vilões aí nesse encontro de Homem-Aranha e Superman. E dessa maneira eles conseguem enfraquecer o Superman para que o Dr. Octopus seja um adversário, não à altura, né, mas um adversário que dê um calorzinho ali no Homem de Aço, né? E o Dr. Octopus vai sofrer, né, um upgrade aí, né? Ele vai conseguir desenvolver para ele, né, braços de kryptonita.
Então nós teremos aí um Superman enfraquecido e um Dr. Octopus fortalecido aí com a fraqueza aí do Homem de Aço, né? Enquanto isso, o Peter, o Homem-Aranha, vai enfrentar lá o Brainiac, né? E eles conseguem, né? O Peter, né? É inteligente e com algumas maquinações do Peter aí, junto com o Superman, eles conseguem vencer a demanda aí dos dois vilões, né? Lembrando que o, o grande propósito, né, é uma comemoração, né? Então você vai ter sempre ali apesar ali do senso de urgência da aventura, né? Você sempre tem o quê? Você sempre tem aquele clima nostálgico e comemorativo entre os dois personagens, né? Então é uma história bem comemorativa mesmo, não é nada excepcional, tá? E dessas histórias que eu comentei, né, que formam esse encadernado, as que mais chamaram a minha atenção foram quais? Nós temos uma história bem interessante, né, da Lois com a Mary Jane, né, que elas estão presas aqui numa ponte, onde essa ponte está sendo destruída por um sentinela. E elas têm que ajudar tanto o Peter quanto o Clark, né, tanto o Homem-Aranha quanto o Superman, a vencerem essa sentinela, e elas querem descobrir por que a sentinela está atacando, né? Então vai ter um mutante aí envolvido nesse ataque, né? Outra história que é bem legal é a história do Superman, do Superboy Prime, né? Não, do Superman Prime, né? Não, do Superboy Primordial, né? Com o Homem-Aranha, onde tem uma quebra da quarta parede bem legal também. Então você tem um roteiro aí onde tem a quebra da quarta parede, tem uma questão aí de mundo, né? Conhece toda essa questão do Superboy Primordial não ter o mundo dele, né? Então é bem legal. A do Homem-Aranha, a do Superboy com Homem-Aranha 2099 eu não curti muito. Aí vem uma muito boa, tá? Que é a do Jimmy Olsen. É uma comédia muito legal ali entre o Jimmy Olsen e o Carnificina, né? Que não acaba muito legal aí pro Jimmy Olsen não, tá? Mas é bem legal aí o desfecho, a matéria final é bem legal. E uma bem interessante também é a do Jonathan Kent com o Ben Parker, né, mostrando aí o caráter dos dois personagens que moldaram, né, o caráter dos dois maiores heróis, né, tanto o maior herói da DC quanto o maior herói da Marvel, né. Então você tem aqui é, um, a junção, né, dos dois responsáveis pelos maiores heróis de cada editora, né. Então é uma história bem legal e mostra o caráter de cada um, tá? E eu achei bem legal essa historinha também desses dois personagens. E para finalizar, né, a outra que chamou minha atenção foi a do Planeta Diário, do Clarim Diário, né, onde nós vamos ver ali uma coisa que eu nunca tinha percebido, né? Quer dizer, eu tinha percebido, mas nunca tinha levado em consideração, né? Por exemplo, o Clarim Diário, ele está sempre tentando, o J. Jonah Jameson, né, ele tenta sempre prejudicar o Homem-Aranha, né? Ele é contra o Homem-Aranha. Já o Planeta Diário é a favor, né, do Superman, né? Então nós temos aí um jornal que é pró-herói, né? E o outro que é contra o herói da cidade dele, né? Então nós vamos ter aí um debate aí do J. Jonah Jameson falando que o Planeta Diário seria parcial, né? E ele não poderia ser parcial porque o que importa é a notícia. E mesmo assim, né, a Lois fala que não, que o J. Jonah Jameson também é parcial. Ele acha que o Homem-Aranha é bandido só por causa de uma máscara. Então, tipo assim, você tem um embate aí dos dois jornais, tá? É bem legalzinha essa história também. E para finalizar com chave de ouro, né? O Justiceiro, né? O Justiceiro vai encontrar aí a Poderosa, né? E é uma história bem qualquer coisa, tá? Mas o desfecho é bem interessante aí, principalmente pro Justiceiro, tá? Eu curti o encadernadinho, tá? Um encadernadinho bem interessante essa primeira aparição aí, né? Esse primeiro encontro DC e Marvel de Superman e Homem-Aranha, tá? Esse foi o roteiro, né, pessoal? Na verdade nem foi o roteiro, né? O que que a gente vai encontrar aqui, né? E qual que é a minha opinião? Foi o que eu falei, tá? Eu curti, tá? É uma edição comemorativa, né, pessoal? Então é uma leitura leve
e que não vai ter um peso enorme aí na cronologia de ninguém, né? Mas é muito interessante você ver tanto os dois heróis convivendo, né? Como os personagens que estão ali em volta, tá? E eu peço a atenção de vocês, principalmente na história do Ben Parker com o Jonathan Kent, tá? É uma história bem legal aí e que merecia ser lida pelo pessoal aí, tá? Porque é dali que vai surgir todo o caráter, tanto do Superman quanto do Homem-Aranha, tá? Então é uma história bem legal aí que eles trazem, tranquilo? Superman e Homem-Aranha foi para conta, é uma leitura agradável, leve, tranquila, então merece ser lido. Então, se você quer um encontro legal entre personagens, eu te aconselho aí você dar uma lida em Superman e Homem-Aranha. Não é nada espetacular, mas é uma leitura leve e que vai te, em alguns momentos, vai te arrancar umas boas risadas aí, beleza? Pessoal, essa é a resenha de hoje. Agora a parte mais importante, a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Você leu esse encontro? Você curtiu? Você gostou mais do que Batman e Deadpool ou Deadpool e Batman? Deixa tudo aqui nos comentários para a gente poder trocar aquela ideia marota aí nos comentários. O importante é vocês deixarem aqui se vocês curtiram ou não, se vocês curtiram o vídeo, tá? Deixa a sua opinião aí, vamos conversar nos comentários, porque a ideia aqui é sempre essa, né? É sempre uma conversa com no mínimo 3 pessoas, né? Eu, o Saulo e você aí do outro lado da tela, beleza? Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Obrigado por estar aqui no canal Resenha 81. Se você não for inscrito, te convido a se inscrever e a conhecer o canal. Se você puder comentar e compartilhar, você ajuda demais. E se você curtiu o vídeo, deixa seu like para ajudar o canalzinho. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!